Aí, a partir do dia 1º de novembro até o dia 1º de março, quando retorna o período de abertura de pesca, né, esse período de 4 meses, né, de novembro até fevereiro, que é o conhecido como período de Piracema, é um período, você até me fez usou um termo, é o período que a pesca ela é proibida, né? Muitas vezes se comenta isso aí. Na realidade, a pesca ela não é proibida. Certo. Existem algumas restrições durante esse período para preservar a questão da desova, da procriação dos peixes, né, no ambiente aquático dele. Então, e como eu falei para você, né, a nossa região aqui, ela tem na atividade pesqueira uma atividade, inclusive econômica, né, de turismo. Tanto é que a nossa região aqui, como você sabe, por exemplo, tem o Rio Tietê, nós temos o Rio Grande e o Rio Turvo, são 3 importantes mananciais da nossa região, né, vai até o Paraná, né, não chega aqui na área do meu pelotão, mas também fica dentro da área do batalhão. E não adianta, a nossa região aqui ela tem esse potencial, né, hídrico muito grande, e o que acaba levando, com certeza, né, a essa prática do turismo de pesca. E realmente, né, nesse período de novembro a fevereiro, as nossas fiscalizações, como normalmente já iniciou um período de chuva, minimiza-se, né, esse período de estiagem, né, fica mais úmido, a propagação de incêndios ela acaba diminuindo bastante e, consequentemente, aí a gente direciona todos os nossos esforços, né, a maioria pelo menos, dessa parte da atividade de pesca, fiscalização e preservação dos nossos recursos hídricos, aí, principalmente na fauna ictiológica, né, dos peixes. E a região tem bastante uma cultura, né, um hábito de pescar no fim de semana, né, o pessoal vai, vou lá pro Rio Grande, vou pro Rio Turvo, O pessoal tem esse hábito, né, de pescar, né? Tem, a nossa região aqui tem, o pessoal gosta bastante, né, não tem jeito, né? Chega final de semana, até pela proximidade, né, coisa de meia horinha, 40 minutos, você tá no Rio. Tem muito rancho, né, exatamente, né, a gente tá meio que centralizado, né, entre o Rio Tietê e o Rio Grande. Tem características diferentes, né, de pesca, né? O Rio Tietê, por exemplo, aqui é um rio mais direcionado para peixes exóticos, já o Rio Grande tem quem gosta de peixe nativo, gosta demais pro Rio Grande. Mas não tem jeito, chega no final de semana, aumenta-se bastante aí a demanda por essa procura do turismo pesqueiro. E qual que são as regras, mais ou menos? O que não pode nessa época? Olha, na realidade, igual eu falei para você, né? Durante todo o ano existem regras, né? A pesca ela é dividida basicamente em 2 categorias. Certo. A categoria de pescador profissional e os pescadores amadores. O pescador profissional é aquele que realmente vive da pesca. Ele sobrevive da pesca, né? Assim, a grosso modo falando. Para esse, existe um tipo de regra. Ele pode usar apetrechos de emalhar, rede de pesca, pode usar tarrafa, petrechos que são os famosos, né, petrechos de espera. Já o pescador amador, que é o turista que vai no final de semana, esses petrechos eles são proibidos. Eles não são permitidos. Basicamente, o pescador amador, o que ele vai poder fazer? É pescar com a varinha. Basicamente, é isso aí. A varinha, ou varinha de bambu, carretilha, molinete, essa daí é a parte permitida. E explicando assim, de uma forma bem assim, sucinta, né? Porque a legislação muito ampla, né? É extensa, né? Mas, basicamente, as nossas fiscalizações, elas se direcionam, né, aos petrechos de pesca utilizados pelo pescador, muitas vezes quantidade de pesca, né, do pescado nativo, né, que existem regras, né, de quantidade que é permitida. Alguns locais que são restritos para pesca, que são proibidos, em decorrência específicas, por exemplo, né, chega na época da piracema, normalmente o peixe ele sobe o rio para fazer a sua procriação, a sua desova. Certo. E geralmente eles acabam encontrando alguns obstáculos, né, ou naturais ou artificiais. Por exemplo, cachoeiras, corredeiras. E nesses locais os peixes acabam se concentrando um pouco mais, o que acabam tornando eles presas mais fáceis de serem capturadas. Então esses locais, geralmente próximos a corredeiras, cachoeiras, barragens, né, artificiais, esses locais acabam sendo proibidos a pesca justamente porque existe uma concentração maior desses peixes nesses locais, o que acaba aumentando o potencial de captura, né? Então acabam sendo dos locais também, dos focos de fiscalização nossos, né? Petrechos, no caso do período de piracema, que eu falei para você, não é proibida a pesca. Existem algumas restrições. Normalmente, o que acontece? Durante esse período de piracema, é proibido a pesca dos peixes nativos, os peixes aqui da nossa bacia hidrográfica, que no caso aqui na nossa região é a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Então, peixes nativos, eles são proibidos de serem capturados, justamente para tentar se preservar esses peixes aqui na nossa região. Aquela espécie, né? Exatamente. E